Irã ataca bases dos Estados Unidos no Oriente Médio em resposta a bombas de Trump. O Irã tem que aceitar o acordo. Trump diz ter avisado sobre ataques contra o país e afirma que próximos serão ainda mais brutais. Irã diz que as consequências serão eternas. Gaza, o massacre das crianças. Médicos Sem Fronteiras. Últimos massacres na área central de Gaza ilustram a completa desumanização dos palestinos. De olho na Ucrânia e Irã, OTAN anuncia expansão de gastos em defesa e investimentos em defesa aérea e tanques de guerra. 3 anos de carnificina na Ucrânia, uma média de 1.000 mortos e feridos por dia. Putin diz que ataque dos Estados Unidos no Irã é infundado e aproxima o mundo de grande perigo. A guerra da Ucrânia já deixou mais de 12.000 civis mortos. Trump diz que Putin está brincando com fogo. Rússia reage e cita risco de terceira guerra mundial. Estados Unidos pedem que China ajude a evitar bloqueio no Estreito de Hormuz. China condena ataques dos Estados Unidos no Irã e Rússia critica ações irresponsáveis. Putin alerta o Ocidente para risco de guerra nuclear e destruição da civilização. Voam por dias e aguentam ataque nuclear. Conheça os aviões do Juízo Final. Mais de 55.000 palestinos mortos em Gaza. O número de crianças é impreciso. A estimativa é de 15.000 crianças mortas e o vigário da Terra Santa, padre Ibrahim Faltas, diz ao Vatican News, o porta-voz oficial de notícias do Vaticano, que já são 20.000 crianças órfãs. Relatório anual da Agência de Refugiados da ONU, Acnur, informa que o mundo já tem mais de 122 milhões de refugiados. Os números variam sobre quantos seriam os conflitos armados, as guerras no mundo. As 56 apontadas há um ano pelo GPI, Índice Global da Paz, ou já seriam 60. E nesta segunda, em seu aplicativo Truth Social, Trump escreveu: "É hora da paz". Nesta terça-feira, após troca de acusações, Israel confirma que voltou a atacar o Irã, mas diz que vai interromper a ofensiva. Entre 16 e 18 de junho, agora, o Comando Militar do Nordeste, com a 7ª Divisão de Exército do Brasil, realizou algo denominado Master Cenário Event List and Cell. Em português, a reunião de cenário e coordenação das atividades da Operação Core 25. Em resumo, isso é um exercício conjunto do Exército Brasileiro com o Exército dos Estados Unidos, este agora realizado em Petrolina, na fronteira de Pernambuco e Bahia. Os Estados Unidos vieram conhecer e treinar no ambiente da Caatinga. A operação chamada Core é, como dissemos, de exercícios conjuntos dos exércitos do Brasil e dos Estados Unidos. No Brasil, em regiões que são potenciais, aspas, teatros de operações. Exercícios conjuntos anteriores foram realizados no Vale do Paraíba em 2021 e na Amazônia em 2023. Um exercício conjunto na Amazônia com tropas dos Estados Unidos dispensa explicações maiores do porquê. E o Vale do Paraíba, lembremos, fica a meio do caminho entre São Paulo e Rio de Janeiro, e é um pulo de Minas Gerais. E a operação dos Estados Unidos no Brasil implica também em treinamento de militares brasileiros nos Estados Unidos. A operação chamada Culminate se deu no início de 2021. O site DefesaNet informa: uma subunidade da Brigada de Infantaria Paraquedista do Brasil foi integrada a um batalhão norte-americano em Fort Polk, Louisville, Louisiana, nos Estados Unidos. 200 militares do Exército Brasileiro foram certificados como tropa de prontidão e descreve orgulhosamente o site DefesaNet. De acordo com os rígidos critérios do Exército americano, demonstrando o seu alto grau de adestramento. Fecha aspas. A Amazônia é o local preferido para exercícios militares dos Estados Unidos. E preferência por exercícios não apenas militares. A USAID, Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, no Brasil mais conhecida como USAID, tem 2 programas em andamento na Amazônia. Disso trataremos aqui neste canal numa série nos próximos dias. Um dos programas tem um investimento total de 130 milhões de dólares.
13.600 pessoas em 40 milhões de hectares, em 116 terras indígenas. E a metade dos, aspas, treinados são indígenas e quilombolas. E tem um outro programa, esse chamado Mais Unidos, com verba de 50 milhões de reais. Também da USAID ao USAID, com parceiros verde-amarelos. Programa este com duas pontas. Uma para ensinar inglês. Como se sabe, é fundamental a língua inglesa na Amazônia. E a outra ponta do programa é o empreendedorismo. Como é notório, um empreendedor dispensa para ele mesmo qualquer legislação trabalhista. Um motorista de Uber, um entregador de iFood são empreendedores. E esse programa educacional não é focado só na Amazônia. Está também na São Paulo, no capitão do Exército Tarcísio e nas minas de Zema. E como estamos falando aqui da Amazônia e de militares do Brasil e dos Estados Unidos, também na Amazônia, ouçamos da própria boca e digamos do cérebro do capitão Bolsonaro, ex-presidente, a síntese do pensamento militar brasileiro a respeito da questão Amazônia. Isso que vocês vão ver a seguir foi dito antes dos atuais exercícios militares. A Amazônia hoje em dia não é mais nossa, não é mais, tem que se aproximar de países democráticos, né? E com poderio nuclear e influência no mundo para poder você explorar com parceria essa região. Tenho me aproximado do governo americano, sim. Já tive reuniões com embaixadores. O que eu tratei? A Argentina falou que as Malvinas eram deles em 82 e perderam. A Amazônia é nossa? Com todo respeito. Só uma pessoa que não tem qualquer cultura vai falar que é. Não é mais nossa. Mia Couto é o escritor, jornalista e poeta moçambicano vencedor do Prêmio Camões. No Estoril, Portugal, em 2011, portanto há 14 anos, Mia Couto discursou sobre o medo global. Poetas enxergam antes. Para fabricar armas é preciso fabricar inimigos. Para produzir inimigos é imperioso sustentar fantasmas. A manutenção desse alvoroço requer um dispendioso aparato e um batalhão de especialistas que, em segredo, tomam decisões em nosso nome. Aos adversários políticos e militares juntam-se agora o clima, a demografia e as epidemias. O sentimento que se criou é o seguinte: a realidade é perigosa, a natureza é traiçoeira e a humanidade é imprevisível. Como em qualquer outro estado de sítio, as liberdades individuais devem ser contidas, a privacidade pode ser invadida e a racionalidade deve ser suspensa. Todas estas restrições servem para que não sejam feitas perguntas como, por exemplo, estas: por que motivo a crise financeira não atingiu a indústria do armamento? Por que motivo se gastou apenas no ano passado $1,5 trilhão de dólares em armamento militar? Há uma arma de destruição massiva que está sendo usada todos os dias, em todo o mundo, sem que seja preciso o pretexto da guerra. Essa arma chama-se fome. Há muros que separam nações, há muros que dividem pobres e ricos, mas não há hoje no mundo muro que separe os que têm medo dos que não têm medo. Citarei Eduardo Galeano acerca disto, que é o medo global, e diz ele: os que trabalham têm medo de perder o trabalho, os que não trabalham têm medo de nunca encontrar trabalho. Quando não têm medo da fome, têm medo da comida. Os civis têm medo dos militares, os militares têm medo da falta de armas e as armas têm medo da falta de guerras. E, se calhar, acrescento agora eu, há quem tenha medo que o medo acabe. As 100 maiores indústrias de armamentos do mundo cresceram 4,2% em 2023 e faturaram 632 bilhões de dólares. Em reais, 3,8 trilhões. Só os Estados Unidos venderam 1 trilhão 756 bilhões de reais, ou, em dólares, 318 bilhões.